Romanos capítulo 6, versos 1 a 14. Minha tradução ao meio da Revista e Atualizada. Os irmãos podem acompanhar na projeção, na sua Bíblia, ou ouvindo a Escritura com temor no coração. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus, como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Obrigado, Senhor, porque estamos debaixo da sua graça, e é em teu nome que oramos, clamando a ti que fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Aurélio amava namorar e aprontar todas. Desde pequeno, Aurélio buscava o pecado como Romeu ama Julieta. Aurélio era um menino travesso, alguém que gostava de aprontar muitas coisas ruins e pecaminosas. Ele fazia tudo, simplesmente tudo o que o seu coração pedia. Sua mãe, uma mulher cristã, temente a Deus, sempre conversava com seu filho dizendo: olha, é importante temer a Deus, é importante ler a Bíblia, é importante obedecer a sua palavra, por isso, meu filho, ande por esses caminhos. Aurélio era reticente quanto às orientações da sua mãe, mas ainda assim, Deus na sua bondade falava com ele através de pregações e até mesmo de pequenas leituras bíblicas que às vezes Aurélio abria a sua Bíblia e fazia algumas devocionais. Pouco a pouco tudo isso ia tocando seu coração. Certa vez o pecador Aurélio, aquele que gostava de pecar muito, orou assim: Senhor, dá-me pureza. Mas ainda não. Aurélio orou dessa forma porque ele tinha medo que Deus respondesse de maneira efetiva a sua oração, porque ele não queria parar de pecar. Ele orava: Senhor, purifica-me dos pecados. Mas ainda não. Você já se encontrou nessa encruzilhada de estar em algum pecado de estimação, em alguma situação da vida onde você precisa se livrar de tal pecado e você ora: Senhor, livra-me disso. Mas tenha calma, ainda não. Você já se encontrou numa situação semelhante assim? Pois bem, Aurélio viveu dessa forma até que Aurélio morreu. Aurélio morreu para o pecado e ressuscitou para Cristo. Aurélio converteu-se ao cristianismo. Nós estamos falando, irmãos, de Agostinho. E ele escreveu nas Confissões, isso que eu acabei de contar, dizendo-nos que foi um homem muito travesso, distante de Deus, mas que a partir da sua conversão, viveu para a glória do Senhor, buscando a sua face e querendo servi-lo com sabedoria. Ele tornou-se um pastor, pregou o evangelho, escreveu muita coisa boa, das quais hoje nós compartilhamos e das quais a reforma protestante se fundamentou para que acontecesse em termos de teologia e ensino. Muito do que confessamos hoje foi Agostinho quem escreveu, esse Aurélio. Veja, irmãos, antes da sua conversão e no início dela, Agostinho, ou Aurélio, ele tinha dificuldade de compreender a necessidade da santificação. Na verdade, ele pensava que santificação era um mal necessário. Mas na verdade, irmãos, tanto ele quanto nós precisamos redirecionar nossa visão para entendermos o que é a santificação bíblica.
A santificação bíblica não é um mal necessário. A santificação bíblica é um bem necessário, de modo que quando nós olhamos para esse texto que o apóstolo Paulo escreveu, nós podemos afirmar aquilo que vamos pregar hoje, que os que morreram com Cristo devem andar em novidade de vida. É sobre isso que a gente vai pregar. Os que morreram com Cristo devem andar em novidade de vida. Diante dessa afirmação, nós questionamos também, como nós podemos ser convencidos a assumir essa responsabilidade e vivermos para Deus dessa forma? O apóstolo vai nos mostrar 3 atitudes de Jesus que nos capacitam a viver dessa maneira. A primeira atitude de Cristo que nos capacita a viver para a glória dele é que o Senhor Jesus nos libertou do poder do pecado. Versos 1 a 4, o apóstolo Paulo fala-nos de coisas importantes. E para entendê-las é importante resgatar aquilo que já aprendemos. No capítulo anterior, no 5, Paulo já nos mostrou que todos somos pecadores. E como tal, precisávamos da graça de Deus para que estivéssemos inocentes diante dele. Foi aí então que o Senhor Jesus entrou em cena, com sua morte e ressurreição, aplicou a nós a sua justiça, de modo que diante do tribunal de Deus, todos aqueles que de Jesus se aproximam são declarados justos. Essa é a nossa condição e a condição de todos aqueles que se aproximam do Salvador. Romanos capítulo 5, verso 20, o apóstolo diz que onde o pecado foi abundante, a graça de Deus foi muito além, ela foi superabundante. Ora, irmãos, diante dessa declaração bíblica, alguém de maneira sorrateira poderia nos dias de Paulo, e quem sabe nos dias de hoje, fazer o seguinte questionamento. Ora, afirmar que onde o pecado foi abundante, a graça de Deus é muito mais abundante, não é perigoso e não é uma licença para que nós vivamos na prática do pecado? A lógica humana, diante desse questionamento, poderia funcionar da seguinte maneira: eu gosto de pecar, Deus gosta de ser gracioso. Na medida em que eu gosto de fazer aquilo que eu gosto, pecar, obviamente, se Deus gosta de ser gracioso, quanto mais eu peco, mais Deus é gracioso, mais Ele me concederá graça. Então, o que se aprende e o que se chega à conclusão, quanto mais eu pecar, melhor, porque aí a graça de Deus vai ser superabundante no meu coração. Esse questionamento parece ser natural, não é? Porém, não é não. Não tem nada de bíblico nisso. O pecado, na verdade, irmãos, é um imitador enganoso da realidade maravilhosa que Deus preparou para nós desde o princípio no mundo. Ao longo da caminhada, irmãos, eu e você, vamos passar por diversas tentações e pensar algo do tipo: já que Jesus morreu por mim e me perdoou, eu vou pecar só mais uma vezinha. É só mais essa vez. Mas nós sabemos que não vai ser só essa vezinha. Ou ainda podemos dizer algo do tipo: eu preciso largar esse hábito, mas eu vou praticá-lo só mais hoje. Eu preciso largar esse pecado, mas eu vou deixá-lo depois que passar a minha vida de adolescência e juventude. Outro diz: não, eu vou largá-lo depois que eu me tornar adulto, depois que eu me casar, depois que eu tiver filhos, depois que eu tiver dinheiro no bolso. Aí sim, eu largo essas práticas pecaminosas. Antevendo esse tipo de pensamento, vem o apóstolo com o espírito pastoral e no versículo 1 diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça de Deus mais abundante? Em outras palavras, parafraseando Paulo, é como se ele estivesse dizendo: já que nós estamos justificados, já que fomos salvos por Jesus e não podemos perder a salvação, então nós podemos viver de maneira livre, pecaminosa e pecar gratuitamente, para que a graça de Deus se manifeste em nós? De maneira redundante, no início do versículo 2, Paulo tem um brado negativo, ele diz: de modo nenhum. É uma dupla negativa. O apóstolo diz aos seus leitores: de maneira alguma vocês poderão flertar com esse tipo de pensamento. Veja, irmãos, o apóstolo não está nos dizendo que o cristão, depois que ele se converte, ele não peca mais. O apóstolo não está apresentando esse tipo de pensamento. O que ele está nos mostrando é que o crente verdadeiro, ele não pode viver na prática do pecado. Se é um crente verdadeiro, ou ele luta contra o pecado, ou crente verdadeiro, ele não é. Uma pausa aqui é importante para algumas reflexões. Veja, meus irmãos, o apóstolo Paulo não está nos ensinando que nós não vamos pecar nunca mais. O perigo
reside no fato de que o crente não pode habitar no pecado, morar na prática do pecado, residir no pecado. Nós, em Cristo Jesus, já fomos perdoados da culpa do pecado, correto? A justiça de Deus veio sobre nós. Mas tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer: eu não sou pecador. Uma vez que Cristo me salvou, eu não cometo mais pecado. Ninguém pode fazer isso, porque nós cometemos pecado. Ora, então, estamos diante de um cenário talvez contraditório? Claro que não. O que a Bíblia quer nos mostrar, irmãos, é que o crente ele continua pecando, mas ele não pode amar o pecado e viver na prática dele. Nós não devemos habitar no pecado, residir nele. O crente ainda peca, mas o crente não ama o pecado e o crente não vive nele. É importante também considerar outro aspecto da questão. Alguns cristãos, por talvez não compreenderem o ensino bíblico ou não aceitarem a bênção de Deus através da sua palavra, que nos diz que, uma vez que fomos salvos por Jesus, não há ninguém que possa tomar a nossa salvação, podem ter o seguinte raciocínio: já que eu sou salvo, já que eu não perco a salvação, então eu posso pecar à vontade, viver livre, leve e solto, como Adão e Eva no paraíso. Ora, irmãos, afirmar que somos salvos em Cristo e que não perderemos a nossa salvação, não abre espaço para esse tipo de pensamento. Na verdade, nós afirmamos que não perderemos a salvação, como de fato não perderemos, contudo, isso evoca em nós mais responsabilidade. E quais são elas? A responsabilidade de viver para a glória de Deus. O crente verdadeiro diz: eu sou salvo em Cristo, sou salvo por sua graça, e eu não vou viver na prática do pecado, não porque eu vou perder salvação, mas porque eu já sou de Deus, eu pertenço a Deus, eu estou nessa terra, mas eu já quero viver como um habitante do céu. E o habitante do céu não ama o pecado, não vive na prática do pecado. Ele peca, mas quando peca, ele se arrepende. Por isso o apóstolo Paulo diz: nós não vamos praticar o pecado de maneira consciente, esperando que a graça de Deus se manifeste em nosso coração. Não é normal o cristão amar o pecado e viver nele. Assim como não é normal a cada quilômetro rodado o pneu de um carro furar, também não é normal que o cristão viva na prática dos mesmos pecados instante após instante na caminhada cristã. E por que não é normal, irmãos? Porque a nossa identidade foi modificada. O versículo 2, o Paulo, por meio de uma pergunta, mostra-nos isso, dizendo: como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Veja, a identidade do cristão é esta: é a identidade de alguém que morreu para o pecado. É a identidade de alguém que sepultou a culpa do pecado, que sepultou esse mal que antes nos escravizava. De modo que, olhando para os versos 3 e 4, o apóstolo ilustra isso por meio da bênção do batismo. Veja, ele não quer dizer que o batismo salva, porque o batismo realmente não salva. Contudo, por detrás do símbolo do batismo, há uma bênção maior. E que bênção é essa? O batismo, irmãos, testemunha da morte e da ressurreição de Jesus. E é nisso que reside a nossa força para vivermos em santidade. É nisso que reside a afirmação que fizemos anteriormente, que Jesus nos livra do poder do pecado. Versos 3 e 4. Ou porventura vocês ignoram que todos nós, de quem ele está falando, dos salvos em Cristo Jesus, fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte? Ele continua: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para quê? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós quem? Aqueles que foram batizados no nome dele, vivam em novidade de vida. O batismo é um sinal para que o crente viva em novidade de vida. E viver em novidade de vida significa viver uma vida nova. Por isso que a Escritura diz em 2 Coríntios 5,17 que nós somos criatura velha, nova criatura. Antes éramos homens velhos, criaturas velhas. Agora que estamos em Cristo, é uma criatura nova. E a nova criatura está lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. E esta criatura, agora que é filho de Deus, deve viver como tal. Onde? Em todos os lugares onde está. Por isso o apóstolo diz a nós: o Senhor Jesus nos livrou do poder do pecado. Nós precisamos viver em novidade de vida. O crente não pode amar o pecado. O crente não vive na prática do pecado. O crente não tem uma licença para pecar porque é salvo. Mas ele peca.
E quando ele peca, ele encontra em Jesus a solução para aquilo que ele precisa. Não se esqueça, meus irmãos, que em Cristo Jesus estão todos aqueles que morreram nele. E estes que morreram em Cristo devem viver em novidade de vida. Em primeiro lugar, nós vimos que o Senhor Jesus nos livra do poder do pecado. Em segundo lugar, nós aprendemos dos versos 5 a 11 que Jesus nos uniu a ele. Dos versículos 5 a 11, o apóstolo Paulo vai nos mostrar essa bênção maravilhosa do Evangelho. Que o homem distante de Deus, por meio da morte e ressurreição do seu Filho, agora foi unido ao seu Filho numa união inseparável, indissolúvel. A morte do crente para o pecado não é fruto do esforço pessoal. É um evento, irmãos, que ocorreu e é aplicado a nós por meio da fé. Quando o crente, então, prova da sua união com o seu Salvador. Versículo 5, veja o que Paulo diz. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. A palavra unidos, escolhida por Paulo aqui para nos falar sobre essa união do crente com o Senhor Jesus, ela vem da botânica. Botânica, irmãos, é a arte de estudar os vegetais, a arte de estudar as plantas. E Paulo pega essa ideia da botânica para dizer assim como uma planta é enxertada em outra, e sozinha, ela era apenas uma planta, mas uma vez que ela foi enxertada com outras plantinhas, elas estão unidas, assim somos nós. Antes estávamos livres, distantes de Deus, mas agora estamos unidos a Ele por meio desse enxerto espiritual, por meio do Filho de Deus. É por isso que o crente pode dizer com entusiasmo: eu estou unido não a qualquer pessoa, eu estou unido a Jesus, e isso nos basta. Nesse mundo pecaminoso, irmãos, onde o mundo é contra nós, onde o diabo é contra nós, e onde a nossa carne já não colabora, nós precisamos ter consciência de que estamos unidos a Jesus. E isso muda tudo. A força do crente para que ele lute e vença, para que ele vença as tentações e os pecados, procede da sua união com o Cordeiro de Deus. Está certo que uma boa criação ajuda, algumas cintadinhas também, algumas varadas se ajuda, viu, adolescentes? Ajuda, mas isso não resolve o problema do coração. A cinta bate na perna, na costela. A mão só acerta a boca para não falar mais o que não deve, mas não toca o coração. A união com Cristo toca onde a correção dos pais não tocam. A correção dos pais são importantes, mas a união com Cristo é muito maior, porque ela toca onde ninguém pode tocar, porque ela toca no coração pecaminoso, transformando esse coração, tornando esse indivíduo que está separado de Deus, um indivíduo unido ao Filho de Deus, participante de todas as realidades espirituais que estão em Cristo Jesus. Estar unido a Jesus, irmãos, é muito mais do que um conceito teológico ou algo lógico, é algo prático para a vida cristã. Porque o crente diz: eu não ando sozinho, eu estou em Cristo e Ele está em mim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu, é por isso que eu não vivo de qualquer jeito. Eu tenho um Senhor, e eu me submeto a Ele, porque eu sou dele, e Ele também é meu. Eu estou unido a Jesus, e por estar unido a Jesus, irmãos, nós devemos nos portar de uma maneira correta. Versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. A palavra considerar, escolhida por Paulo aqui, ela está num tempo verbal indicando uma ordem bíblica. E de que maneira nós vamos considerar a necessidade de estar unidos a Cristo, se não entendendo que nós estamos numa batalha, que é a batalha da fé. Nós não estamos brincando de ser cristãos. E na batalha da fé, Deus nos deu os meios necessários para que venhamos vencer tudo aquilo que pode nos separar e nos atrapalhar de uma caminhada que o glorifique. É por isso, irmãos, que o crente, ele olha para essa realidade de estar unido a Jesus, e ele diz assim: eu não posso desconsiderar isso, eu preciso considerar que, mediante os problemas que eu passo dentro de casa, as dificuldades que eu enfrento nos relacionamentos, no trabalho e nas situações da vida, eu preciso ter consciência que todas elas poderão ser resolvidas de uma maneira apropriada. E de que maneira é essa? Sabendo que estamos ligados a Jesus, porque aí todas as nossas ações, as nossas palavras, elas passarão pelo seguinte crivo:
De que maneira Cristo agiria? De que maneira Cristo agiria nessa situação? Eu preciso também pensar sobre isso. É por isso, meus amados irmãos, que diante das dificuldades que enfrentamos na caminhada, tendo pecado contra Deus, nós devemos confessar os nossos pecados, nos arrepender deles e nos lavar no precioso sangue de Jesus, dessa maneira que Paulo diz, considerando que nós não estamos brincando, mas que nós estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Morto para o pecado e vivo para Deus, essa é a condição do povo do Senhor. Não se esqueçam, tá? Os que morreram em Cristo devem viver em novidade de vida. Isso é possível só por causa de Cristo. Em primeiro lugar, Ele nos livrou do poder do pecado. Em segundo lugar, o Senhor Jesus nos uniu a Ele. E em terceiro lugar, irmãos, o Senhor Jesus nos capacita a servi-lo para a sua glória. Versículos 12 até o 14. O apóstolo Paulo vai nos mostrar no versículo 12 que o pecado não é qualquer coisa. O pecado é um ditador cruel. Diz o apóstolo Paulo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Paulo está falando de um reino. Que reino é esse? O reino do pecado. O pecado é um ditador terrível. O pecado quer subjugar aqueles que estão diante dele. O pecado quer deteriorar a vida de todos aqueles que o amam. E todos aqueles que amam o pecado só podem fazer algo que lhe agrada. E o que é? Versículo 12: obedece às suas paixões. Tudo que o pecado gosta, o indivíduo que não tem Jesus faz. Por isso, irmãos, nós devemos olhar para esse texto bíblico e considerar que a batalha contra o pecado reside na verdade bíblica que nós devemos recusar o seu governo, a sua tirania. O pecado ainda tenta exercer poder sobre nós, mas ele não desfruta dessa autoridade. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. E só quem está em Cristo pode desfrutar dessa bênção. Aquele que está fora de Cristo é servo do pecado, é subjugado ao pecado, é o ditador pecado quem manda nesses indivíduos. Agora nós, que estamos em Cristo, o pecado não manda mais em nós. Não é Ele quem dita o que vamos falar, o que vamos fazer, ou os lugares que vamos frequentar. Não é o pecado quem manda em nós. Nós não obedecemos mais às suas paixões. O crente agora olha para o pecado e diz: olha, pecado, o meu Salvador me livrou dessa escravatura. Eu não obedeço mais a ti, eu obedeço o meu Senhor, e o meu Senhor é Cristo Jesus. É claro, irmãos, que a hora que o pecado bate a porta do coração, esse tipo de diálogo só é possível para aqueles que estão ligados a Cristo Jesus. E o cristão, na medida em que identifica essa verdade bíblica, ele deve oferecer a Deus a sua própria vida, todos os detalhes dela. Veja o que Paulo diz no versículo 13. Olha, vocês não devem oferecer os membros de vocês ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas vocês devem oferecer-se a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Paulo está falando de coisas práticas aqui. Ele está falando dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, das nossas mãos, das nossas pernas, dos nossos dons, dos nossos talentos, dos lugares onde podemos frequentar. Paulo está dizendo: ofereça tudo isso para a pessoa certa. E quem é a pessoa certa? Cristo Jesus, aquele que te libertou não só da culpa do pecado, mas também do poder do pecado, e que um dia nos libertará da presença do pecado. É a Ele quem devemos, irmãos, oferecer toda a nossa vida. De modo que as nossas mãos já não fazem qualquer coisa. Quem manda na minha mão é Jesus. Lembram das musiquinhas que as nossas crianças cantam? Eu não vou cantar não. Eu sei que uma parte fala assim: mãozinha não sei o que onde toca, pezinho não sei o que onde vai. Os irmãos lembraram, né? Essa musiquinha, ela é muito pedagógica para nós. A mãozinha já não pode fazer qualquer coisa. O pezinho já não pode ir em qualquer lugar. A boquinha não pode falar qualquer coisinha. O olhinho não pode assistir qualquer coisa. Agora o crente, ele é conduzido por Jesus. Ele não é mais escravo do pecado. Por isso, tudo que ele tem, ele oferece a Deus. Senhor, é teu. Toma conta. Usa para a sua glória. O crente não ora como Aurélio antes da sua conversão, dizendo: Senhor, santifica-me, purifica-me. Mas ainda não. O crente verdadeiro ora e diz: Senhor, purifica-me, arranca essa prática pecaminosa de mim, enquanto o Senhor não me leva para a eternidade.
A santificação, irmãos, é muito mais do que dizer não ao pecado. Porque às vezes isso se torna um peso. É dizer sim para Deus. Se é difícil dizer não para o pecado, diga sim para Deus, porque automaticamente diremos não ao pecado. E qual o fundamento disso tudo? Paulo diz no versículo 14: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Irmãos, a lei de Deus é muito boa. A lei de Deus dada a Adão de maneira oral, depois registrada por Moisés, está diante de nós. Nós a lemos, nós a pregamos, e ela é muito boa. E o que ela faz? Ela revela o nosso pecado. Ela diz, você é pecador. Mas o que a lei não faz? Ela não salva. Ela só diz, você é pecador miserável, você precisa de um Salvador. E essa mesma lei aponta para um Salvador e testemunha dele. E quem ele é? Cristo Jesus. É por isso que estamos debaixo da graça de Deus. E por estarmos debaixo dessa bendita graça, tem esperança, meus irmãos, para que lutemos a despeito dos pecados que ainda nos atormentam. Crianças, vocês não precisam mais mentir para o papai e para a mamãe. Fala a verdade. Sabe por quê? Porque Jesus te ajuda. Peça para Jesus te ajudar, para que você possa dizer a verdade para o seu pai e para a sua mãe. Papai, mamãe, corrijam seus filhos com sabedoria, no temor do Senhor. Não precisa colocar medo neles. Não precisa aterrorizá-los. Não precisa dizer que o pastor é ruim. Olha o pastor ali, cala a boca. Eles vão ter medo da gente. Eduque os seus filhos debaixo da graça de Deus. Adolescentes, vocês não precisam andar por caminhos tortuosos, ir pelas amizades que desviam vocês dos caminhos do Senhor. Apeguem-se à graça de Deus e vença tudo isso. É uma fase, vai passar, mas se apeguem a Jesus. E quais os meios Ele nos dá, irmãos, para que vençamos os pecados? Não tem mágica. É Bíblia, é oração, é comunhão do corpo e é a ceia do Senhor. Quem negligencia esses 4 meios de graça, pode ter certeza, vai viver na prática do pecado. Agora, quem lê a Bíblia, quem faz oração, quem vem para a igreja de maneira assídua, e quem participa da mesa do Senhor, por mais difícil que seja, esse ainda vai encontrar graça, para que possa lutar contra o pecado. Que Deus nos ajude, irmãos, fazendo-nos lembrar que aqueles que morreram em Cristo, eles devem viver em novidade de vida. E sabe por que isso é possível? Porque Jesus, Ele nos livrou do poder do pecado. Ele nos uniu a Ele. E por fim, Ele nos capacita para que venhamos servi-lo para a sua glória. Quando Ele nos diz, vive em santidade, Ele não diz isso e complementa dizendo, se virem. Ele diz isso, ordenando, mas também nos dá os meios necessários para que a gente viva em santidade. Viver em santidade é uma necessidade, uma ordenança bíblica. Não pode ser um peso na vida cristã. Na verdade, é uma bênção. Vamos orar, irmãos, por um segundo e o pastor Isaías tem a palavra. Obrigado, Senhor, por sua palavra. Que o Senhor nos ajude a refletir nela, a meditar nela e a praticá-la. Que aquilo que não conseguimos transmitir à igreja de maneira acessível, porque somos pecadores ilimitados, que o teu Espírito, na profundidade da sua própria ação, de acordo com a revelação bíblica, possa, Senhor, trazer aos meus irmãos aquilo que eles precisam entender. Sobretudo, ajude-nos a viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém.